Meus pais, eu falo que eles me tiveram na Furacão, né? Então eu nasci ali e não tinha como eu fugir do funk, porque eu sou muito apaixonada por funk. Pra quem não sabe, né? As filhas da Camila, né? E do Denis. E sempre quis ser artista, mas eu sempre escondi isso também. Dos meus pais e de todo mundo. Passava pela sua cabeça, talvez, algum dos dois reprovar? Fui e falei, ai pai, vamos fazer uma música ali pra mim de brincadeira. A gente entrou no estúdio, fez, lançou, minha mãe ficou sem entender nada. Ela entrou e falou, tá, entendi, é isso que você quer, então vamos montar uma carreira real do jeito que eu faço. Com 4 meses, já tinha lançado umas 2 músicas. Eu ia pra casa do meu pai, era um jeito, ia pra casa da minha mãe, outro jeito, e eles não se falavam. O público enxerga meu pai e minha mãe com carreira bem sucedida. Então, tipo, como é que a filha ainda não tem sucesso, sei lá o quê, tananã. Então essa cobrança, essa pressão é insuportável. Eu já sofri umas ondas de hate, assim, quando eu comecei a cantar, porque eu tava fazendo aquilo, que era ruim, que era isso, aquilo outro. Se meu pai brigou com alguém, automaticamente eu tô brigada com a pessoa. Se a minha mãe brigou com alguém, eu sou odiada por aquela pessoa. Mas eu quero ser reconhecida no Brasil. Eu quero um dia ter minha música em top 1 do Spotify, cantar num palco muito grande, tipo Rock in Rio. A minha música sendo um hit. Não quero que tenha nada com bunda, quica, senta. E eu vou conseguir fazer um funk sem ter isso. E a gente fez. Fala, galera! Começando mais um Bulldog Show. Hoje com ela, Tília. Tília, obrigado. Prazer você estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Obrigado você estar aqui com a gente. Já veio pai, já veio mãe. Pois é. Não tem mais ninguém da minha família pra vir, que eu saiba. Minha avó brotando aqui daqui a pouco. Já veio família completa. Exatamente. Então, Tília, você, né, pra quem não sabe, né, acho que pouca gente que te segue talvez não deve saber, né, mas filha da Camila, né, e do Denis. Isso. Da onde veio essa sua vontade? Você sempre teve de começar também nesse ramo como artista? Sempre. Eu sempre quis cantar, eu sempre quis ser artista, mas eu sempre escondi isso também. Dos meus pais e de todo mundo. Era um segredo que eu guardava e que na minha cabeça eu ia contar quando eu tivesse 18 anos. Que pra mim era a idade ideal pra começar a trabalhar como cantora. Só que eu tinha planejado que eu ia fazer um intercâmbio pra finalizar a escola. Depois do intercâmbio eu ia voltar pro Brasil e falar, pai, mãe, eu me descobri, eu quero cantar, é isso, vamos começar. Só que deu tudo errado porque veio a pandemia e eu não fiz intercâmbio nenhum. A escola, eu acabei tudo online e eu falei assim, cadê o meu plano? Foi por água abaixo. Só que, de alguma forma, eu não consegui me soltar disso, porque veio a pandemia, fiquei muito tempo com meu pai dentro de casa. E meu pai começou a fazer muita música e eu comecei a conviver muito mais com aquele universo, me apaixonar cada vez mais. E aí, ele fez aquelas lives que todo mundo fez na pandemia e bombou. E eu participava de todas as lives dele e eu comecei a ganhar um público muito grande, assim. Eu ganhava muitos seguidores por dia. E eu falei, nossa, agora eu tô com a faca e o queijo na mão. Se eu não entrar agora e falar, galera, então quero ser cantora, é isso. Vou Você deixar... participava cantando? Como é que era? Não, eu aparecia. Dançava, brincava, até que teve um dia que ele precisou ir ao banheiro. Ele fazia muitas horas de lives. E aí eu fui e falei assim, deixa que eu toco, porque eu tinha uma mínima noção. Aí eu fui e comecei a tocar, e a galera ficou chocada que ele tinha filha, porque nem sabiam que ele era pai, que tinha filha, que já era grande, enfim. E aí foi assim. Depois disso eu fui e falei, ai pai, vamos fazer uma música ali pra mim de brincadeira, haha. Enfim, a gente entrou no estúdio, fez, lançou, minha mãe ficou sem entender nada, porque eu não tinha falado pra ela. E aí... E ela nem desconfiava, porque vocês são próximas, vocês são muito, bem próximas, né? Mas como eu falei, era um segredo que eu escondia como se Mas fosse você tinha isso muito bem definido na sua cabeça. Muito. Em algum momento você iria fazer isso. Muito. Eles gostando, não gostando. Passava pela sua cabeça, talvez, algum dos dois reprovar? Não como foi, porque a minha mãe reprovou. Ela minha reprovou? mãe, nos primeiros meses, a minha mãe ficou tipo assim, ela tá só brincando, daqui a pouco ela vai mudar de ideia, fazer outra coisa. E aí... isso Camila não contou aqui, não. É. Essa parte do jogo ela escondeu. Ela escondeu, porque ela não acreditou, não. Aí eu tive que convencer ela. Eu fui convencendo todas as sócias dela até chegar ela. Então, ela entrou real, tipo assim, pra sentar comigo e falou, tá, entendi, é isso que você quer, então vamos montar uma carreira real do jeito que eu faço. Com 4 meses, já tinha lançado umas 2 músicas. Aí foi quando ela acreditou de verdade, que não era brincadeira. Porque ela achava que você podia desistir. Ou porque ela não queria mesmo que você entrasse nisso. Ou um pouco dos dois. Eu acho que é um pouco dos dois. Mas eu entendo, né? Porque os meus pais têm muitos anos nisso e a gente sabe como é que é o meio, não é? Mil maravilhas. Então, acho que eles ficaram meio tipo assim, poxa, sério? Não podia ser uma médica? Teve que ser cantora e participar e estar nesse meio que tem lados positivos, mas também tem muita coisa negativa, né? Tava até hoje mais cedo, né? Semana passada,
Tivemos aqui com o Rony, tá na mente, né? Ele tava com o filho, a gente tava falando sobre isso. Fala aí, Rony, você, assim, claro que apoiar, né? É uma coisa, mas assim, você escolheria isso? Ele falou, porra, não sei se eu escolheria isso pro meu filho também, não. Porque, assim, é uma rotina, assim, né? Acaba que você vive uma vida, né? Assim, na hora que você tá ali com aquela agenda, sai de casa às vezes quarta, né? Vai chegar domingo, depois de um show, até a folga segunda e terça, né? Mas aí, né, no seu caso, né? Às vezes, né, quem tiver, né, de acompanhante, né? Porra, tá trabalhando, o filho tá na escola, então acaba assim, que você tem a segunda e terça em casa, né? Então, assim, é uma rotina toda diferente, assim, muito doido. do mundo real. Não do mundo real, mas assim, né? Do segunda e sexta, né? Exato, acaba quando você tá trabalhando no final de trabalho. semana. Então, assim, você tem uma rotina que, né, ainda mais Brasil, né? Que a logística de voo, né? É um caos, É uma loucura. Né? Então, assim... Mas, de alguma forma, eu vejo isso dentro de casa com meu pai, né? Que também é uma rotina doida. E minha mãe, ela entende, assim. É engraçado quando ela acaba se confundindo, assim, nos personagens de mãe empresária. Ela fica, nossa, mas você não para em casa. E ela não entende que ela mesma que tá voltando tudo aquilo pra fazer, sabe? Enfim, mas tá sendo gostoso. Mas ela fica de frente mesmo ou por ser mãe ela falou, botou alguma sócia, alguém toda pra hora ficar mais de ela frente? Ela Pra tem, dar distanciada. ela tem recaídas, assim. Quando ela percebe que ela tá muito envolvida, ela fala, não, vamos sair daqui, vai você fazer tal coisa. Mas, tipo, agora, nesse momento, ela tá bem envolvida. A gente fez uma reunião hoje, era ela que tava falando pra caramba. Mas, às vezes, quando ela percebe que tá muito envolvida, ela prefere dar uma distanciada. E você sempre soube que você queria vir, assim, o gênero que você queria seguir? Assim, quando você, vamos dizer, já tinha esse plano interno? Ou foi uma coisa que também você foi se descobrindo, assim? Ou não, por você ter a mãe e o pai muito presentes, né, assim, no funk, pop, né, mas com aquela veia, né, muito começaram do funk, dali ambos migraram, né, pro universo mais pop, né? Você também tinha esse caminho ou não? Você tinha uma... Então, não tinha como eu fugir do funk, porque eu sou muito apaixonada por funk. Então, é um gênero que eu gosto muito de verdade, assim. Tá na minha verdade, tá no meu sangue. Meus pais, eu falo que eles me tiveram na Furacão, né? Então, eu nasci ali, nesse meio, acho que não tinha como eu fugir. Mas eu gosto de me definir como pop funk mesmo. Eu posso abraçar vários gêneros, inclusive o funk, mas eu sou apaixonada e eu já sabia que eu queria seguir mais pra esse lado de funk, assim. Sertanejo? Não. Trap, rap? Não. Era mais funk mesmo. Que me motiva, que me toca, assim. Que fala, caramba, essa música ficou foda, quero fazer várias, enfim. É funk. E hoje, seus próximos trabalhos são mais voltados, assim, pro funk? Como é que tá os próximos projetos aí pela frente? Eu amo todos os gêneros, né? Eu sou apaixonada por trap. Quando eu quero fazer algum trap, eu sempre chamo algum amigo da cena pra fazer. Por não ser a minha área. Você fez até com o Oik. Eu fiz. Eu queridão ele. Tenho Rai Piranhas, eu tenho com o Cauê, eu tenho com o Oik, eu amo mesmo. Mas os próximos estão vindo bem funk. Eu acabei de lançar uma música chamada Camisa 10, que eu fiz no tema, assim, da Copa. E ela é bem funkzão mesmo. Então eu vou vir mais nessa pegada, porque eu sou apaixonada, mas... Se eu lançar um trap, uma música calminha, não se assuste também, porque eu mudo tudo toda hora também. E seu pai que produz ou não? Então, meu pai e minha mãe, ele tem essa coisa. Não quero me envolver, mas se envolvem em tudo, entendeu? O meu pai, ele fez a maioria das minhas músicas, não sozinho. Por exemplo... Ambos são muito bons no que fazem, então é difícil, né? Exatamente, eu não vou perder a oportunidade, né? O meu pai, com Camisa 10, essa última que eu lancei, eu fui pro estúdio com o Tirado, que é meu produtor, e a gente fez juntos. Depois eu falei assim, putz, tá faltando uma pitadinha de Dennis ali nesse beat de funk. Aí eu virei em casa e falei, pai, por favor, olha isso aqui, mexe aqui. E meu pai, ele consegue me entender muito bem, assim, sabe? Eu falo, eu quero uma coisa assim, ele vai e faz. Então ele acaba se envolvendo, né? Esse lançamento ele assinou como produtor também. Tem muitas músicas minhas que ele assinou como produtor. Mas de participar, de ser o Dennis DJ, eu só tenho uma música com ele, que é Rumo da Cena. Com ele e com o Kevin Cris. Eu vi. Eu lancei em abril desse ano. Eu vi. Foi muito especial lançar uma música com meu pai, assim, sabe? Imagina. Sem ser pai, ser o Dennis DJ. Eu olhei no estúdio, a gente gravando o clipe. Nossa, que esquisito isso. Mas foi muito legal. Maneiro. E foi assim, né? Você também que fez eles se aproximarem novamente, né? Ou não? Quem? Seus pais. Sim. Os meus Conta pais... aí como é que foi. Eles que ela não falou um pouco por aqui, assim. Que... Ela falou... eu tenho que assistir isso pra não falar de mais ou de menos do que ela falou. Mas... Assim, que você que ela foi falou? que voltou o diálogo. Não, que assim, que depois da Atília como artista, o diálogo voltou a fluir melhor.
Eu acho que foi uma junção do meu pai terminar o casamento com eu me tornar artista e eles voltarem a se falar. Porque eles não se falavam mesmo. Eu tive pais completamente, assim, que era uma vida completamente diferente. Eu ia pra casa do meu pai, era um jeito, ia pra casa da minha mãe, outro jeito, e eles não se falavam. A única vez que eles estavam no mesmo ambiente, assim, nos últimos anos, foi minha festa de 15 anos, foi uma luta, assim, sabe? Isso a galera nem sabe. Mas eles não ficavam no mesmo lugar, enfim. E aí, quando eu comecei a cantar... Ela comentou da festa aí, ó. Ela comentou da festa. Rolou a festa de 15 anos. Ela falou, e ele que pagou, então, porra, não sei o quê. Tal. Gente, ela falou isso sem noção nenhuma. Mas aí, por coincidência, quando eu comecei a cantar, o meu pai também terminou o casamento. E aí foi ficando mais tranquilo. E hoje em dia eles conversam, assim, sabe? É muito mais tranquilo sobre o meu trabalho. Sabe, quando eu fui assinar com a gravadora também, a minha mãe teve meu pai bem envolvido nessa situação. No dia que eu assinei mesmo, que eu fui lá, meu pai e minha mãe estavam juntos. Então, foi bom, assim, pra mim, porque eu tive esse gostinho de ter pais se relacionando bem, né? Enfim. Infelizmente, só agora, com 19 anos, mas tá rolando. Mas tá bom, antes tarde do que nunca, né? Exato. E você foi a primeira artista também da Som Livre depois da aquisição da Sony, né? Isso, eu acho que foi uma das primeiras. Acho que foi a primeira. Sério? Acho Será? que foi. Não sei. Acho que foi. Mas eu lembro que foi Se a produção não errou, foi. Eu fui... Nossa, cara, foi muito maneiro assinar com uma gravadora, assim, Como é que sabe? foi? Então, eu sempre tive no meio, né? Então, eu sempre via minha mãe fazendo assinando com outros artistas, enfim, unindo com a gravadora. E eu falei, caramba, cara, isso é muito demais, assim, eu quero um dia. E aí eu comecei a cantar e rolavam várias propostas, a gente nunca assinava, com várias gravadoras. Eu falei, gente, quando vai ser a minha vez? E aí, com o Som Livre, foi tudo muito rápido, tudo muito gostoso, assim, sabe? Não teve nenhum tipo de pressão, sabe? E eu tinha muito medo. Ao mesmo tempo que eu queria muito assinar, eu tinha muito medo de assinar, porque gravadora tem um lado bom, mas também tem um lado ruim, né? E eu tinha medo de cair nesse lado ruim. Só que não é o que tá acontecendo comigo, graças a Deus. Eles são super parceiros, assim, sabe? Cair nesse lado ruim é meio que a geladeira? Assim. Eu morria de medo da geladeira. Falei, não quero, meu Deus. É o ó, né? Você assina ali depois, só tem que esperar o contrato acabar. Mas não tá acontecendo isso comigo. Até então, graças a Deus, não vai acontecer. Tá sendo muito maneiro ter essa troca com eles. Eles estão envolvidos em todas as músicas, me ajudam em todas também. Meus lançamentos sendo capa aí de playlist do Spotify. Tá sendo incrível. Ah, que maneiro. E essa questão de gravadora, você já chega a conversar sobre feat, sobre alguma coisa fora do segmento, que a gravadora também sempre às vezes tenta trazer muito. Você já falou aqui que se tiver uma música calminha, tiver algo assim, mas tem alguma coisa talvez aí que tá planejando aí mais pra frente pro verão, algo assim um pouco mais fora do segmento, ou por enquanto tá no funk? Então, eu tô começando a abrir o olho sobre os lançamentos de ano que vem. Eu já tinha uma lista de músicas, só que eu tô escutando falando, não é isso. Eu tenho isso também. Eu faço song camp, né? Eu uno vários compositores, produtores numa casa, a gente faz música pra caramba, pra eu escolher pouquíssimas. Enfim, mas eu sou super chata, assim, eu vou mudando de opinião muito rápido. Então, agora eu tô aí no funk, né? Pro ano que vem. Eu quero lançar muito funk. Mas pode ser que mude, assim, sabe? E eu amo fazer feat, de verdade. Eu sou apaixonada por fazer feat, então ano que vem vai ter muito feat, se Deus quiser, com certeza. E essa questão agora, né? Voltando um pouquinho, né? Que a gente falou, né? Quando você começou a fazer com seu pai e tal. Ele falou, né? Que, porra, ele é super liberal, sempre teve muita abertura com você. Mas no início que ele ficou, né? Um pouco de ciúmes, né? Assim... Com a carreira ou comigo mesma? É porque eu acho que a carreira envolvendo você mesma, né? Tem, mistura um pouco. Só que o meu pai, a gente é muito amigo, assim, sabe? Essa relação mais de ciúmes e tal, acho que rola mais entre minha irmã e meu pai, assim. Minha irmã com mais ciúmes do meu pai do que ela, porque ela namora, né? Mas eu e meu pai é bem tranquilo. Eu sei que ele sente, né? Porque é normal, é impossível eu não sentir. Mas eu conto tudo. Eu falo, fulano tá dando em cima de mim, sei lá o quê, olha a mensagem que o outro me mandou. Que isso, vai ter um monte de artista recebendo não de feat do Denis sem saber por quê.
Vai ter um monte de funkeiro lá que vai ficar falando sozinho no direct, Gente, no WhatsApp. o melhor. E aí não vai saber por quê. Vai Talvez. cair, talvez. Tem uns 2 que já querem da lista. Não, mas acontece bastante. E ele fica assustado, porque às vezes são pessoas que, próximas a ele. Teve um jogador de futebol que ele ama os jogadores de futebol e ele tava dando em cima de mim. O pai ficou, como? Não é possível ele dar em cima de você. Eu falei, olha aqui, ele quê? Não, eu vou falar com ele. Eu falei, não, você tá doido? Você não vai falar com ele, pai. Mas assim, ele confunde, assim, às vezes, sabe? Assusta. Mas é bem tranquilo. Ele quando veio aqui, comentou, assim, que vocês eram muito próximos, mas que no primeiro momento, né, deve ser difícil, né? Mas, assim, com certeza tranquilo ele é. Porque quando ele veio aqui até então, ele falou que tinha separado, tinha uns 6 meses, ele morava junto. Eu falei, você é o cara mais tranquilo do mundo. Ele falou isso? Eu falei, meu irmão, deixa eu falar. Gente. Entendeu que separa aí, meu irmão? O cara quebra a casa ao meio, nunca mais olhar na cara. Irmão, separa e mora Não, foi junto. uma prova de resistência. Isso é o auge da evolução do ser humano na Terra. Não Imagina, tudo bem, separamos, mas estamos aqui e tal. Imagina assim, meu irmão, você separou, porque deve ter assim, falando dele, né? Falando assim, aí já, opinião pessoal, porque tem muita coisa que irrita. Quando você separa convivência, casamento, é porque, porra, exato, tá tudo irritando, tá ligado? Mas a gente já se mudou. Estamos separados agora de verdade. E você mora com ele? Moro com meu pai. Comecei a morar com meu pai em janeiro desse ano. Ele já Na pandemia você ficava lá e cá, quando você falou só que teve uma hora que teve o lockdown real, assim, eu não consegui voltar pra minha mãe. Eu fiquei um tempo com meu pai. Só que eu sempre morei com a minha mãe. Aí minha mãe no passado falou assim, vai experimentar morar com seu pai. Pra que ela falou isso? Até hoje ela pede pra eu voltar pra casa, mas eu não vou voltar. Já falei pra ela, do meu pai eu vou morar sozinha. Eu morei com a minha mãe, meu pai, o próximo passo é morar sozinha. Ela fica louca, querendo que eu volte a morar com ela. Mandou eu ir embora, agora sustenta, eu falo pra ela. E ela deve ficar, poxa, de saudade. Vocês foram muito próximas, né? Sempre moraram vocês duas e tal. Exatamente, né? A gente sempre esteve junto ali. E aí misturou eu morar com meu pai e começar a ter a rotina mais agitada. Então, te vê muito pouco, né? Exatamente. Porque a partir do momento que ela também, que você falou, essa empresária, ela quer que sua rotina seja agitada. Exatamente. Né? Rola você tá uma em confusão. casa, tá ruim, né? Exato. Não é pra estar em casa. Exatamente isso. E você foi jurada também. Qual o nome? Foi no Canta Comigo. Canta Comigo. Fui jurada. Como é que é ser jurada, assim? Você tem que ficar... Eu falei que eu odiei. Eu odiei ser jurada. Eu odeio julgar as pessoas porque eu odeio que me julguem, sabe? Então eu não curti, não. A experiência foi legal, mas ter que dizer não... E era de crianças, assim, sabe? Ter que dizer não pra algumas crianças, assim, partiu meu coração. Tipo, nossa, quem sou eu pra estar julgando aquela criancinha cheia de sonhos? Assim como eu tenho os meus sonhos, minhas vontades. Eu fiquei meio assim. Mas foi uma experiência legal, aprendi várias coisas. Foi meu primeiro programa de televisão também. A gente gravava muitos dias, então eu entendi mais como rolava os bastidores, enfim. Foi uma escola pra eu estar indo nos programas que eu tô indo agora sozinha, sabe? Já mais preparada. Preparada, entendendo como é que acontece. Foi muito bom. Mas assim, você não acha que a partir do momento que você fala que, né, eu odeio ser julgada, o artista tá o tempo todo sendo julgado, né? O tempo inteiro. E assim, quanto, né, mais sucesso tenha, né? Sim, beleza que cresce, né? 90%. Fala uma proporção boa, né? Até pessoas que gostam, cresce 10% o haterismo, né? Sim. É igual aqui o Bulldog. O programa mais assistido é o que tem mais xingamento, é o que tem mais gente que gosta. O menos assistido é menos gente falando bem, é menos gente falando mal. É né? isso aí. Assim, então você vai ver lá, porra, os artistas com mais view do Brasil, vai ter lá um percentual grande de gente que gostou, mas você vai ver Sempre percentual hater. imenso de porradaria, e às vezes é porradaria pesada, né? Assim, a galera hoje não tem mais muito freio, assim. Né? Não sei se você já passou por isso. E assim, como é que você se imagina, já que você falou que você odeia ser julgada, né? Mas eu entendi isso que você tá falando, que as pessoas não vão xingar se você não estiver fazendo nada, sabe? Acaba que quanto mais sucesso, vem isso junto. Então eu preferi enxergar isso como uma coisa boa, sabe? Só que tem comentários e frases que acabam te machucando, né? Hoje em dia eu tô aprendendo a não levar pro pessoal, entender que não é nada comigo, que é o problema daquela pessoa. Mas eu já sofri umas ondas de hate. Assim, quando eu comecei a cantar, tipo, as pessoas perguntavam muito o que eu tava fazendo, por que eu tava fazendo aquilo, que era ruim, que era isso, aquilo, outro. E aí eu tive que guardar pra mim e seguir, porque não valia a pena responder. E também teve uma época que
as pessoas começaram a me xingar falando que eu era muito magra. Perguntavam se eu tava doente, que era mais sobre a minha aparência, assim. Aí isso mexeu muito comigo. Eu cheguei até em médico, saber que eu tava bem, perguntar se eu tava bem de saúde. Eu realmente estava, o problema não tinha nada a ver comigo. Enfim, mas acontece. E hoje em dia, eu aprendi a ignorar mesmo. Ignorar e dane-se, deixa eu falar lá. Eu não apago, eu não bloqueio, eu deixo a pessoa falando sozinha. E do mesmo jeito que a gente, né, até agora falou de um monte de prós, você ser filho, quem você é, também já deve ter tido, né, contras por causa disso, né? Eu acho que o principal contra de ser filho dos meus pais é levar as coisas ruins que eles têm da carreira deles, sabe? Então, se meu pai brigou com alguém, automaticamente eu tô brigada com a pessoa. Sendo que Entendi. não existe. Ou se a minha mãe brigou com alguém, eu sou odiada por aquela pessoa. Então, você imagina, né? Por quantas pessoas eu sou odiada. E às vezes eu chego assim, pra conhecer a pessoa, ou eu tô no mesmo rolê que a pessoa, e tipo, eu não tenho nada a ver do que aconteceu entre você e minha mãe, você e meu pai, sabe? E eu fico puta quando as pessoas ficam misturando as E coisas. você sente que o clima pesa e você não sabe por quê. Pesa, e eu fico errado no negócio, eu tenho que me afastar. E às vezes é bom estar com aquela pessoa pra mim, né? Porque aquela pessoa, enfim, pode ser todas essas listas que vocês já sabem de quem eles já brigaram. Enfim, mas eu acho que esse é um dos piores motivos, assim. E também as cobranças, né? Porque o público enxerga meu pai e minha mãe com carreira bem-sucedida. Então, tipo, como é que a filha ainda não tem sucesso, sei lá o quê, tananã. Então essa cobrança, essa pressão é insuportável. É uma das coisas que eu mais odeio, assim. Tipo, caralho, o Danny já acertou tantos hits, por que a filha não? Caramba, a Camila já fez tantas carreiras dar certo, por que a filha ainda não? E eu acho que, pra mim, não vai ser tão fácil por as pessoas acharem que é tão fácil, sabe? É, exatamente. Vai ser mais porque os difícil. dois são muito bons no que fazem, né? Foi o que eu Exato. falei, né? Camila, porra, né? Assim, mudou a carreira do funk de muita gente, né? E seu Exato. pai é produção, né? Assim como ser artista e tal. Então, realmente a galera tem essa cobrança, né? Essa cobrança, essa pressão que eu acho que é muito ruim, mas me faz aprender também. Então, eu prefiro pegar todas as coisas ruins e botar pressão em mim e falar, vamos fazer acontecer pra mudar tudo isso. Mas você se cobra muito ou você, tipo assim, pô, eu tenho que chegar até onde for o meu melhor, eu dando o meu melhor? Ou você tem um negócio assim, não, eu vou, tipo, eu quero ser a número 1. Não, eu me cobro muito, eu sei onde eu quero chegar, só que, foi Claro o que eu que falei. falar acima número 1 é até meio prepotência, né? Ah, mas Talvez. tem que ser um pouquinho, né? Então, assim, você quer ser realmente assim. Eu quero. Chegar no topo Eu da acho que história. depois do que a Anitta fez, as pessoas comparam muito. Mas, tipo assim, eu não sei se ao ponto de Anitta, sabe? Internacional, não. Mas eu quero ser reconhecida no Brasil, no meu país e tal. Eu quero um dia ter minha música em top 1 do Spotify. Eu quero um dia ter a minha música sendo um hit, sabe? Eu quero essas coisas. Só que eu entendo que tudo é processo, sabe? Então... É porque é inevitável a comparação, até pela empresária, né? Acontece. Toda hora comparam tudo. Mas, enfim, é o jogo. E até porque, assim, hoje, né, no Brasil, né, assim, né, por mais que a Anitta seja, hoje ela virou, né, quase uma artista internacional quando vem aqui, né? É a nossa maior referência. Ela não tem uma frequência aqui, né, um giro aqui de artista nacional, né? Ela vem aqui apitada num festival e tal, então, assim, não tá mais no game aqui, né? Então, assim, realmente tem muito espaço para isso. Hoje em dia, acho que na cena, né? Mas você, hoje na sua carreira, por exemplo, dependendo que eu vejo às vezes, né? De um certo tipo de linha e tal, você não acha que acaba sendo um pouco mais segmentado? Por exemplo, assim, o tipo de música, né? Tipo, vocabulário, que às vezes acaba acontecendo, né? Que hoje é o que tá rolando, né? Você vê todas as grandes artistas fazendo, mas você vê que acaba, né? Eu penso até como rádio, né? Até conversei um pouco isso aqui com a sua mãe. Mas acaba segmentando um pouco, né? Porque dependendo da música, a música que acaba sendo mais difícil de tocar no horário de playlist e tudo mais. Então, assim, você pensa sempre, ou você tem pretensões, né? Como você falou, você não acha que às vezes a música tem que ser um pouco mais... talvez limpa de vocabulário e tal, para assim, para você conseguir realmente chegar nesse nicho assim, a nível Brasil? Ou você acha que assim, realmente no segmento ali, igual tem artistas que já conseguiram,
né, da cena, né? Sonza com músicas, né, super nichadas, né, falando para um público bem de nicho, né? Ao contrário do que assim a Anitta no momento do boom teve, que era uma artista muito assim radiofônica, né? Sim. Comercial, era coisas assim muito, né, ela até tinha alguma coisinha ali, mas era uma coisa muito limpinho, era uma sim. coisa bem mais clean assim, né? Era uma coisa, né, eu brinco assim, né? Que eu falei aquela coisa que às vezes dá pra... Agora eu tô com endorfina, dá pra botar no carro assim, sem ter que ouvir muita pergunta no banco de trás. Sim. Entendeu? Rapaz, o que é ir? O que é sentada? O que é não sei o quê? Entendeu? Mas pergunta não que não tivesse. Mas assim, você tem uma pretensão, se assim... Aí você falou, vai acontecendo, não sei o que é amanhã. Mas assim, pelo que você falou, você pensa muito à frente também, Sim. né? Você novinha já fala, vou fazer um intercâmbio, eu vou isso. Você tem vontade de algum momento ser essa coisa mais radiofônica? Quando diz radiofônica, acaba que se torna mais... abranger mais públicos. Ou... Não, eu sou um artista, assim, que eu gosto muito de seguir essa linha, né? Assim, tipo, né? Que eu vejo que a Sonza segue muito e atinge, né? As paradas, né? Com muita excelência. Eu acho que as coisas mudaram muito, assim. Na época da Anitta, realmente, tinha mais preconceito com o que ela cantava, onde ela poderia ou não estar, sabe? Eu acho que hoje em dia, cada tempo que passa, vai ficando cada vez mais liberal, de alguma forma. Concordo. Mas eu entendo também que certo tipo de letra te limita. Limita pra rádio, limita pra TV. Eu fui fazer um programa de televisão que eu mandei uma música, eles falaram não. Mandei outra, não. Mandei outra, não. E na quarta, falaram assim, olha, que tal você mudar toda a sua letra? Eu falei, gente, como fazer esse programa de televisão? Era ótimo pra mim, mas assim... Não dava pra eu cantar a minha música. E isso realmente aconteceu. E eu me questionei, caramba, será que eu não tô pegando muito pesado? Né? Mas, sinceramente, eu acho que não. Eu acho que as minhas letras são até bem tranquilas pra realidade que tá acontecendo hoje em dia, assim. Até no funk também. Essa última música que eu lancei, eu falei, eu não quero que tenha nada com bunda, nada quica, senta, e eu vou conseguir fazer um funk sem ter isso. E a gente fez. Então... Eu não sei se eu vou ficar me limitando do que eu vou cantar ou não, mas eu entendo o que você está falando, que realmente tem... Eu já pensei em fazer uma música para rádio e ela era muito mais limpa, clean, do que uma música que eu poderia lançar, enfim, sem ter esse propósito, sabe? Porque acaba que eu acho que assim, né? O próprio exemplo, né, da Sonza, acho que são dois caminhos que você pode chegar, né? Sim, depende de realmente... Talvez um pode ser mais difícil. Eu quero ser perdão, né? Uma artista, né? Mais segmentada, quero realmente fazer o festival tal. A Sonza, você vê que tem uma linha aí, as músicas dela são essas, atinge as paradas, tem um resultado, realmente está feliz com isso. Ou eu quero atingir esse público, mas eu também quero chegar, né, em outros lugares, né? Que talvez, se eu continuar muito aqui, eu não chego, né? Sim. Por exemplo, né, posso estar falando besteira, mas acho difícil a Sonza conseguir entrar no Festival Sertanejo, que já tem um público mais restrito. Mas assim. aí eu acho difícil qualquer pessoa de outro gênero que não seja sertanejo entrar no Festival de sertanejo. Não, entra. Funk é muito difícil. O meu pai até faz alguns, Seu né? pai faz, é o maior exemplo. Teu pai é um dos caras que mais entra, assim, por ele ter essa coisa... Ele não ser... Ele fazer um negócio... Ele né, faz um assim, funk limpo. Ele faz pra todo mundo, assim. Mas acho que é pra ela ser mulher também. Isso distancia mais, sabe? Isso causa... Eu acho que é muito preconceito envolvido. A Anitta já fez alguns Vila Mix. A última experiência não foi muito boa dela. A última nem a penúltima, né? Foram dois caóticos, né? Foi o Maratona, que foi um caos. Foi a Maratona Vila Mix, foi a primeira. Ah, é? Foi Eu só lembro daquele vídeo que ela muito brava dando... Foi aqui. Foi o daqui. Tem que respeitar. Exato. Aí agora, no final, no final aqui do Brasil e tal, né? Quando o Marquinhos ainda tava lá com o Vila Mix explodido, teve uma segunda tentativa que deu a história do voo. Que ela esperou para levar algum projeto que tava rolando. Tinha algum projeto... Era algum projeto de duas duplas. Zezé e mais alguém. Alguém perdeu o voo, ficou. Aí teve uma confusão também, foram os dois. Então, eu acho que a Anitta ela já sofreu bastante por ser mulher e estar em um festival. Mas eu acho que eles colocaram ela porque não tinha mais pra onde correr, sabe? Porque... Mas quando eu digo assim, festival sertanejo, eu usei pra falar algo que é bem, assim, né? Sim. Que é bem, vamos dizer, até preconceituoso por um lado, né? É uma coisa na galera, né, não querendo usar um termo político, mas como assim, é um pessoal bem conservador, uma coisa mais de direita, né?
Mas é isso que eu digo, assim, essa questão, assim, radiofônica, assim, ser mais essa questão. Mas eu penso nos dois lados, mas eu tento equilibrar. Não vou ser nem, tipo, vou fazer música só assim pra isso ou só assim. Não, eu fico misturando. Como eu disse, essa que eu lancei agora, ela é bem tranquila, assim. Não tem... tem duplo sentido, mas é muito de boa, sabe? Que talvez acho que seu filho não perguntaria, papai, o que é isso aqui? Não perguntaria. Pergunta aqui. Desculpa que não deu tempo da gente fazer o filtro dos arrobas certinhos, tá? Tá. Tô olhando aqui. Se você tem alguma cantora que você se inspira. Tem. Tá cantora, mas acho que pode abrir, né? Galera da cena, enfim. Eu amo a Ariana Grande. É uma cantora gringa que eu me inspiro. Eu me identifico muito com ela. A coisa do corpo, né? Ela é bem magrinha também. Isso me ajudou muito a entender. Porque quando eu olhava pro Brasil, eu falava, meu Deus, o estilo de mulher que canta, o que eu canto é tudo peito grande, bunda grande, toda, sabe, assim, e eu não sou isso. Será que eu tô no gênero certo? E aí eu olhei pra ela e falei assim, caralho, ela é uma puta gostosa, assim, sabe? Eu não... Acho que a gente tá aqui pra mudar essas coisas. Então, ela me inspirou bastante. Foi uma referência, assim, bem forte pra mim. E aqui no Brasil, eu amo a Anitta, eu amo a Ludmilla. Eu acho que a Ludmilla tá sendo muito incrível, entrando no pagode com essa força, né? E potência que ela tá tendo. Então, ela é também uma mega referência pra mim. Boa. E tem uma aqui... Eu gostei do Amanita, mas segue a pergunta. Você gostou do quê? Mas eu adoro a cantora Anitta, eu amo, gente. Enfim. Não teve como não largar uma aspas. Tem uma aqui que eu acho que a pessoa te conhece. Como foi o processo de emancipação? Na real... Se levaram de boa. Deve ser seus pais, no caso, né? Se eles levaram de boa. Como Acho que tem que levar, senão não sai. Não, mas às vezes tem um BOzinho, né? né? Às vezes tem um BOzinho, Mas insistência. na real, isso aí, a galera sabe que eu me emancipei porque na época eu falei. Eu tinha 17 anos e eu tava fazendo uma loja, que eu queria ganhar meu dinheiro. E aí abri uma loja de desapego e eu precisava ser emancipada e também até pra começar a cantar, porque foi com 17 anos que eu fiz tudo isso. Então, eu falei pros meus pais que eu queria me emancipar pra abrir minha própria empresa. E foi tranquila a reação deles, assim. E tava muito perto dos 18 também, só que eu já queria fazer pra ter o meu negócio, assim, sabe? Entendi. Posso fazer uma? Pode. Você, no momento que você tá hoje da sua carreira, você aceitaria ir pra, tipo, um de férias com ex, um BBB, uma fazenda? Bom, mas você falou já 3 coisas bem aleatórias, né? Porque às vezes ela de se férias encaixa... com ex. Então, pra qualquer outra coisa, pra mim, já são 2 mundos. Mas pro momento dela, assim, o de férias, acho que ela joga mais em casa ali, porque é mais o público que ela conversa, mais as BBB Mas já é eu aquela seria explosão. odiada no de férias com ex, sabe por quê? Duvido. Seria, porque eu não beijo todo mundo. Todo mundo. Nada todo mundo, entendeu? Entendi. As pessoas ficam assim, não, a planta, sabe? Então, acho que não é o tipo de programa que eu entraria, não iria conviver muito bem com os meus ex. Não tenho problema com eles, mas assim, não quero ver eles pegando todo mundo, eles, sabe? Não tem esse tipo de relação. A Fazenda, nunca entraria na Fazenda. Aí ano que vem na Fazenda. Não, mas... Corte! Não, eu nunca entrei na Fazenda. Eu acho que eu ia pirar na Fazenda e a Fazenda ia despertar meu pior lado. Porque eu enxergo isso, às vezes. Que as pessoas ficam muito loucas, cara. O que acontece? Elas discutem muito. Um dia de programa, todo mundo se odiando. Eu não iria pra nenhum dos outros 2, mas Big Brother eu iria mesmo. E eu iria, tipo assim, oi, Boninho, tudo bem? Pode me chamar que eu vou. Tipo, eu gostaria de ir. Mas você acha que não despertaria o seu pior lado por quê? Acho que despertaria meu pior lado em coisas extremas, assim, sabe? Eu acho que ficar... Por exemplo, eu fico muito estressada se eu não durmo direito e se eu não como direito. Então, você não vai ter... Isso vai acontecer. Exatamente, mas mesmo assim, acho que Big Brother eu iria. Pela experiência, eu sempre assisti o programa, assim, sabe? Eu sempre mas você não gostei. acha que é muito roleta russa, não? Acho, mas eu acho que é um também... negócio que pode ser muito bom. Ou pode ser muito ruim, né? Assim, se não for, assim, pela qualidade do seu trabalho, sua entrega, tipo... Você vai chegar. Eu perguntei isso assim, porque tipo, como o Big a gente Brother muito... pode meio que, tipo, acelerar muito, potencializar, ou eu vejo que, tipo, também pode zerar a tua chance de chegar. Eu sei, então, mas aí eu confio em mim mesma. Eu não acho que eu sou uma pessoa ruim, sabe? Não, mas você acabou de falar que vai despertar o seu pior lado. Mas o meu pior lado de falar seu assim, pior lado puta é que fome. pariu, eu tô com fome, ser chata, tá ligado? Eu não faria isso, se eu fosse um programa de TV normalmente, eu não faria isso. Mas só que ali é todo dia, 24 horas, não tem... pra onde você fugir. Eu acho que as pessoas iriam me conhecer de verdade. Ninguém é perfeito, né? Então, se eu tô com fome, eu fico
muito estressada. Se eu tô com sono, eu fico muito estressada. Mas eu também sou muito legal, eu adoro fazer provas. Eu já participei de programas de televisão. Todos que eu participei que tinha game, eu ganhei. Tipo, eu não sabia que eu era competitiva desse jeito, que eu era boa, talvez. Mas todos que eu participei, eu ganhei. Então eu queria... Vivi a nossa gênia, na ausência da Vivi. Serei eu mesmo, que são os três desejos para frente. Ah, posso pedir 3 coisas? O gênio dá 3, né? Gente... Ai, mas peraí. Pode ser de Se tudo, isso carreira, tivesse pessoal, acontecendo de profissional. verdade- Tá. Eu ia pedir alguma oportunidade onde as pessoas pudessem me conhecer de verdade e que tirassem o que elas enxergam em mim, que eu sei que é meio que a filha de sei lá quem, rica, patricinha, chata, essas coisas que quem me conhece de verdade vê que eu não sou. Esse seria um pedido. Alguma oportunidade que as pessoas pudessem me conhecer. O segundo pedido seria cantar num palco muito grande, tipo Rock in Rio. E o terceiro pedido seria... ter uma carreira de sucesso. Tudo vendo carreira, né, gente? Mas sim, seriam esses 3 pedidos. E o pedido é seu, claro. Mas sobre o segundo pedido, você preferiria cantar num palco enorme como Rock in Rio ou ter um show da Tilha com 15 mil pessoas? 10 mil pessoas? Mas eu acho que quando você vai cantar... Se você tá tendo a oportunidade de cantar no palco do Rock in Rio, em algum momento você conseguiu fazer esse outro. Não, tem artista aí que não, que eu nunca vou falar, mas tem artista que não. Agora fala! Tem Não, artista estou falando que no não. palco mundo. Tem artista que não. Quem, menino? Tem artista que não. Quem que não vende ingresso? Mas Conta pra gente. não, Quem que é não, bom de não. internet, mas não vende ingresso? Fala! Não, deixa pra quando cortar. Vamos acabar aqui e a gente fala. Então é isso, galera. Te agradecer, Tilha. Obrigado por você ter vindo Obrigada, aqui. eu É um amei. prazer. Finalizamos toda a família. Você que vê mais um artista por aí, quando vier a gente já lança aqui. Isso aí. E é isso. Te agradecer. Obrigado. Obrigada. Prazer. Valeu, galera. Você que curtiu, se inscreve aí, dá aquele like. Até semana que vem estamos aqui na área, no mais um Bulldog Show. Valeu. Quem que não vende ingresso? Me conta.